Às vezes penso como é estranho o fato da maioria de nós passar um terço da vida trabalhando, não vivendo, não sonhando, não descansando, apenas trabalhando para uma empresa, para um chefe, para pagar o aluguel. E o que é ainda mais bizarro é que ninguém realmente questiona isso. É como se disserem, beleza, cara, só escolhe uma carreira que você não odeie tanto e trabalhe até morrer. Legal, esse é o plano. Agora pense nisso. Passamos as horas mais importantes e cheias de energia dos nossos dias dentro de prédios que não nos pertencem, resolvendo problemas que não criamos para objetivo nos quais nós nem acreditamos. Depois voltamos para casa, tentamos descomprimir isso nas 2 horas antes de dormir e chamamos isso de vida. Realmente, é insano. E desde criança, fomos preparados para isso. Lembra daqueles momentos na escola quando os professores perguntavam o que você quer ser quando crescer? Como se toda a nossa existência já tivesse sido funilada para um cargo. Não era quem você quer ser, mas sim qual emprego você vai se encaixar. Aquela pergunta costumava me empolgar. Agora, parece apenas o rascunho de uma armadilha. E a ironia é que ninguém te conta que mesmo que você consiga o emprego dos seus sonhos, ele ainda pode ser um lixo, porque não se trata do trabalho em si, mas do sistema que o envolve. Os horários, os e-mails, as avaliações de desempenho, os sorrisos falsos, a pressão constante para fazer mais. Não é só que trabalhamos demais, é que vivemos de menos. E ainda assim, todos balançamos a cabeça e continuamos seguindo, como se estivéssemos todos em uma esteira invisível. E ninguém quer ser o primeiro a descer dela. Existe aquela frase de 1984 de Orwell: quem controla o presente, controla o passado. Penso nisso toda vez que vejo um post romantizando o trabalho duro ou a cultura do empreendedorismo e dê mais de si. Quem decidiu que o nosso valor deveria estar atrelado à nossa produtividade? Quem nos vendeu esse sonho? Porque, vamos ser sinceros, a maioria dos empregos hoje não parece um sonho, parece uma armadilha. Eu sei que alguém vai dizer, a geração Z não quer trabalhar. Mas talvez não seja isso. Talvez a gente só não esteja disposto a nos destruir por empregos que nem sequer cobram o custo de vida. O salário mínimo não acompanha a inflação há anos. O aluguel é ridículo. Diplomas universitários parecem golpes na metade das vezes. E de alguma forma, quando dizemos, ei, esse sistema não funciona, nos chamam de preguiçosos. É como se você estivesse em um prédio em chamas e, em vez de pedir ajuda, te disserem para ficar e ser grato por ter um prédio. Às vezes, penso em como as entrevistas de emprego parecem audições. Você precisa sorrir, agir com entusiasmo, ser a melhor versão de si mesmo, mas sem ser real demais, apenas polido o suficiente para parecer humano, mas obediente o suficiente para seguir ordens. É estranho como somos julgados pela nossa capacidade de fingir. Parece que o trabalho começa antes mesmo de começar, e nunca para de verdade. Muita gente se sente assim. Tive um emprego uma vez, durante a pandemia, no varejo. Ficava 8 horas em pé, tentando vender caixas de som Bluetooth para pessoas que nem queriam falar comigo. E toda vez que eu respirava, meu gerente parecia dizendo, vamos manter o ritmo, pessoal. E eu pensava, cara, eu estou literalmente só tentando existir. Me deixa existir. Depois tive outro emprego, suporte técnico remoto. Parece tranquilo, né? Mas de alguma forma, ficar sozinho em uma mesa, sendo vigiado por uma webcam enquanto respondia as mesmas 5 perguntas 100 vezes por dia, era ainda mais exaustivo. E eu silenciava o microfone, encostava na cadeira e ficava olhando para o teto enquanto alguém gritava comigo por causa de um atraso na entrega. Meu supervisor uma vez me mandou mensagem no Slack dizendo, oi, notei que sua velocidade de digitação caiu nessa hora. Está tudo bem? Eu só queria responder, não, Lauren, não está tudo bem. Acho que estou lentamente me dissolvendo nessa cadeira. Eu tinha um colega de trabalho, o Diego, um cara gente boa, uns 20 e poucos anos, que era DJ antes da pandemia. A gente conversava durante o turno, só para não enlouquecer. Um dia, ele me mandou uma mensagem curta. Ei, cara, sinto falta de ter uma alma. Eu ri, mas senti aquilo profundamente. Estávamos ambos trabalhando em tempo integral. E de alguma forma, sentindo que estávamos desaparecendo. Não era o trabalho, era o vazio. Chegar em casa, exausto, não apenas fisicamente, mas aquele esgotamento que faz você esquecer o que é sentir alegria. Você deita no chão, olha pro teto e se pergunta, é só isso? Isso que é ser adulto significa. Talvez seja. Talvez a vida adulta seja apenas uma rendição lenta. Acordar, bater o ponto, sair, passar o cartão no mercado, rezar para não ser recusado, sorrir quando o proprietário aumenta o aluguel e dizer a si mesmo que é apenas o mercado. Mas aqui está o que ninguém quer admitir. O motivo pelo qual as pessoas pulam de emprego em emprego. Por que deixamos de responder em empregadores ou pedimos demissão cedo demais? Não é porque somos fracos. É porque percebemos quando algo está errado, sentimos aquele desconforto profundo, os sinais de alerta, a percepção silenciosa de que estamos sendo apagados por um sistema que não se importa se queimarmos ou morrermos. Desde que batemos as metas. Não esperamos que o sistema nos quebre, nós vamos embora. E sim, talvez isso nos faça parecer instáveis, mas talvez a instabilidade seja melhor do que ficarmos presos e algo que te mata aos poucos. Já pedi demissão depois de 2 semanas. Não porque eu não goste desse emprego ou dessa conta, mas porque a energia do lugar era realmente péssima. Era um daqueles escritórios que o concerto aberto com mesas de pé, e eles estavam dando kombucha nas sextas-feiras, como se isso compensasse a morte lenta da alma. No segundo dia, ouvi um gerente dizendo, não somos apenas uma equipe, somos uma família. Eu pensei, não, obrigado.
já viu o que acontece nessas famílias. A manipulação, a culpa, a lealdade forçada, sair na segunda-feira seguinte e nunca olhei para trás. E existe uma ilusão de que a lealdade importa, como se você trabalhasse duro o suficiente e por tempo suficiente. A empresa cuidaria de você, mas já vi pessoas serem demitidas por um e-mail de 2 linhas. Já vi colegas dedicarem anos a um trabalho apenas para serem substituídos no dia seguinte. E de alguma forma, nós é que somos os ingratos. Lembro de mim um cara que no meu antigo emprego, que trabalhou lá por volta de uma década, não tirava licença médica, sempre pontual, um funcionário realmente exemplar. Então um dia ele machucou as costas, levantando algumas caixas e pronto. Sumiu, sem aviso, apenas um obrigado pelo seu serviço. Isso me fez pensar profundamente quanto dos nossos relacionamentos são construídos dessa mesma fé unilateral. Não mantemos amizades em que o outro desaparece por semanas. Não ficamos em relacionamentos onde somos sempre os únicos que se esforçam. Mas no trabalho, espera-se que continuemos nos provando repetidamente por migalhas de aprovação. E na escola, pelo menos você sabia quais eram as regras. Estude, faça a prova, tire a nota. Com empregos, é essa bagunça mutante de políticas, sorrisos falsos e fingir que se importa com relatórios trimestrais. Você não está apenas tentando ser bom, você está tentando ser querido, você está atuando o tempo todo. Não é de se admirar que tenhamos problemas de confiança. Cada sistema em que nos disseram para acreditar, escola, trabalho, vida adulta, parece uma isca e troca. Enquanto mais vemos isso, mais difícil é continuar fingindo que não vemos. O que faz pensar pelo que estou trabalhando? Por um tapinha nas costas? Por uma recomendação no LinkedIn? Por um certificado de participação nos jogos vorazes corporativos? Então, quando dizem que a geração Z não tem ética de trabalho, o que querem dizer é: nós temos limites, não romantizamos o sofrimento, não ficamos impressionados com semanas de trabalho de 60 horas e nenhuma férias. Isso não é garra, isso é sobrevivência. Estamos cansados de apenas sobreviver. Sabe o que é mais louco disso tudo? Muito de nós crescemos ouvindo: vá para a faculdade, consiga um emprego e tudo ficará bem. Como se a vida fosse esses 3 processos simples de 3 etapas. Mas agora temos diplomas, juntando poeira, e vagas pedindo 5 anos de experiência para um cargo de nível básico que paga o mínimo. Estamos questionando por que a conta não fecha mais. E o que piora tudo é o desgaste. Adoram dizer coisas como: quando eu tinha sua idade, já tinha uma casa, 2 filhos. Realmente, nessa altura a inflação não corroía metade do nosso poder de compra. Casas costumavam custar o mesmo que um carro usado, agora eu não consigo nem pagar um estúdio sem um colega de quarto que fuma dentro de casa ou que nunca lava a louça. Mas de alguma forma, o problema somos todos nós. Crescemos vendo nossos pais se moerem até virar pó e ainda assim lutarem. Eles fizeram tudo certo, foram leais, fizeram hora extras, nunca reclamaram, e ainda assim foram demitidos. Perderam suas pensões, não puderam se aposentar. Então sim, somos céticos. Não queremos seguir um caminho que termine em arrependimento. Queremos um caminho que termine em paz, ou pelo menos com um pouco de menos de sofrimento. Existe outra camada também. Não é apenas que os empregos não paguem o suficiente. É que eles esperam tanto de você, seu tempo, sua saúde mental, sua identidade. Já notou como o trabalho lentamente se torna sua personalidade? Você para de dizer o que gosta de fazer e começa a dizer o que faz para viver. Eu trabalho com tecnologia, sou barista, trabalho com marketing. Mas e o resto de você? A parte que escreve música às 2 da manhã? A parte que desenha personagem nos cantos dos cadernos? Parte que ainda está tentando entender as coisas? É como se o mundo só nos valorizasse pelo que produzimos, não pelo que somos. O capitalismo tem esse jeito assustador de absorver tudo, até seus hobbies. Começam a aparecer oportunidades de negócio. Você pinta? Legal. Deveria vender suas impressões? Você escreve? Deveria monetizar num blog? É como se não tivéssemos permissão para apenas ser. Temos que ser comercializáveis, vendáveis, marcáveis. Já tentou explicar a alguém que você só está tentando entender as coisas? Eles olham para você como se você estivesse quebrado, como se estivesse perdido o prazo para se tornar um adulto totalmente otimizado. Mas talvez seja isso que essa geração esteja rejeitando. A ideia de que seu valor está ligado à sua produção. Que a sua alma é um serviço de assinatura. Que a sua paixão não é válida, a menos que pague o aluguel. Nós não estamos quebrados. Estamos apenas cansados de ser convertidos em perfis de LinkedIn. Existe essa pressão para se marcar, para se tornar um produto? Mesmo em aplicativos, é tipo: mostre seu valor. Qual é seu nicho? Qual é seu diferencial? Eu realmente entendo, é a sobrevivência do mais forte. Mas sinto falta de quantas pessoas eram apenas pessoas. Não conteúdo, não mercadoria. Apenas existindo sem precisar otimizar cada parte de si mesmo. Não quero ser um pitch deck ambulante. Só quero ser uma pessoa. E é aí que começa a aparecer 1984. Como se fôssemos todos engrenagens minúsculas em uma máquina que não construímos e não controlamos. Se o sistema te diz o que é real, o que é valioso, o que é aceitável, você não questiona, você apenas obedece. Já sentou em uma reunião e pensou: por que isso parece um teatro? Todos balançando a cabeça, usando os ternos corporativos, e você sentado lá se perguntando como todos concordamos em fingir que isso importa. Essa é a parte que me assusta, a atuação. Como o trabalho não é apenas fazer o serviço, mas parecer que você se importa, que você pertence
mesmo que esteja te comendo vivo lentamente. Às vezes, penso que todos somos Winston de 1984, reescrevendo nossas próprias memórias para se encaixarem na narrativa da empresa. Não, eu não estava exausto, eu estava apaixonado pelo que eu fazia. Não, eu não chorei no banheiro, eu estava apenas em uma pausa para o bem-estar. É uma distopia disfarçada de rotina, mas aqui está o ponto principal. A geração Z veio através disso. Não somos hipnotizados por títulos ou status. Não sonhamos com escritórios na esquina, sonhamos com paz, com tempo, com fazer um trabalho que não nos faça odiar, acordar. E sim, isso pode significar pedir demissão de empregos que sugam nossa energia e nossa alma. Pode significar tentar 10 coisas diferentes antes que algo funcione. Pode significar ser um freelance, bicos ou começar um canal aleatório no YouTube, esperando que alguém se conecte. Mas não somos preguiçosos, só não estamos dispostos a vender nossas almas por um contra-cheque que nem paga a terapia. E olha, eu realmente entendo. O sistema está todo quebrado, mas ainda precisamos de dinheiro, ainda precisamos comer, pagar aluguel, ajudar nossas famílias e a sobreviver. Não estou dizendo que deveríamos todos viver na floresta e esperar o melhor. Estou dizendo que temos permissão para querer mais do que apenas sobrevivência. Temos permissão para perguntar que tipo de vida isso está construindo para mim. Porque se tudo o que fazemos é trabalhar para pagar as coisas que nos entorpecem do trabalho, então qual é o objetivo? Eu costumava achar que a felicidade era algo grande e dramático, como um show de fogos de artifício ou uma grande descoberta. Mas agora parece uma tarde tranquila, uma boa xícara de café, uma playlist que toca no momento certo, um momento em que você não está ansioso por e-mails, contas ou expectativas. E é isso que estamos buscando. Não apenas riquezas, não status, apenas momento em que nos sentimos nós mesmos novamente. Eu costumava fantasiar em abandonar tudo, desaparecer, sair do sistema. Mas então, lembrava que desaparecer também custava dinheiro. Até a liberdade tem o seu preço. E essa é a parte que dói. Você percebe que não há escapatória sem esforço. Não há paz sem um plano. Você não pode simplesmente rejeitar o sistema. Você tem que substituí-lo por algo. E isso leva tempo, trabalho, disciplina, até sacrifício. Mas a geração Z não tem medo disso. Só não vamos nos quebrar por sistemas que não nos veem como substituíveis. Talvez estejamos tentando quebrar o ciclo. É por isso que tantos de nós tentam construir algo diferente. Uma renda extra, uma página de conteúdo, um serviço ou uma habilidade. Algo que seja nosso, mesmo que não dê dinheiro ainda, mesmo que ninguém entenda, porque pelo menos é nosso. Tenho amigos que dirigem Uber a noite inteira só para financiar seus portfólios de design. Outros que editam vídeos todo fim de semana esperando conseguir um cliente como freelancer. Eu entendo agora. Não se trata apenas de sair de empregos que odiamos. É sobre criar algo que não odiamos. Mesmo que seja lento, mesmo que seja incerto, mesmo que falhe. Porque preferimos falhar em algo que parece real do que ter sucesso em algo que parece pouco. Talvez essa seja a maior diferença. Não temos medo do trabalho duro. Só estamos cansados de fazê-lo pelos motivos errados. O mundo pode olhar para nós e dizer que somos preguiçosos, sonhadores, que estamos perdidos, mas acho que estamos apenas acordados. Sabemos exatamente que o sistema está totalmente quebrado. Sabemos que a IA está vindo atrás dos empregos. Sabemos que a estabilidade do emprego é um mito. E em vez de fingir que tudo está bem, estamos fazendo o que podemos com o que temos. Às vezes, isso significa pedir demissão, às vezes significa construir, às vezes significa apenas sobreviver a mais um dia. E entrar em um jogo só para sentir algo. Mas tudo importa, porque se vamos passar por esse momento estranho e em ruínas do capitalismo tardio, precisamos ser honestos sobre o que não está funcionando. E precisamos começar a sonhar, mesmo que esses sonhos pareçam ingênuos. Porque, honestamente, a única coisa mais exaustiva do que trabalhar um emprego que você odeia é fingir que você não odeia. O que aconteceria se não estivéssemos constantemente em guerra conosco mesmos? Apenas para sobreviver? E se o trabalho não fosse um campo de batalha, mas uma ponte? Algo que nos conectasse ao significado e não à miséria. E se medíssemos o sucesso pelo quão descansado nós nos sentimos? Pelo tempo que tínhamos para criar, para conectar, apenas para ser. Não tenho uma resposta perfeita e acho que ninguém vai ter. Mas talvez um sistema melhor seja aquele onde as pessoas importam mais do que as margens de lucro. Onde não somos definidos pela nossa produção, mas pela nossa capacidade de crescer, de descansar e de ser humano. Talvez um futuro melhor não seja construído em uma grande revolução, mas em todas as pequenas escolhas que fazemos para cuidar de nós, mesmo um dos outros. Toda vez que dizemos não a um emprego tóxico, toda vez que escolhemos o descanso em vez da correria, toda vez que ajudamos outra pessoa a se libertar também. Isso é a parte reescrita. Podemos não saber como é o novo sistema ainda, mas sabemos que esse está totalmente quebrado e falido. E saber disso é onde a mudança começa. Então, é isso que eu tinha. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Mesmo que você só tenha deixado isso rodando ao fundo enquanto pagava as contas ou dobrava as roupas, isso não é um manifesto, é apenas um desabafo, uma página de um diário, uma terapia. E se você está por aí tentando entender as coisas como eu, sabe que você não está sozinho. Estamos todos tentando do nosso jeito, bagunçado, meio quebrado e instável. E isso já é o suficiente.